Meu nome é Yamizi Bakari e nasci em Akuri, uma cidade localizada no estado de Ondo, na Nigéria. Durante 21 anos, atuei como especialista em manipulação espiritual dentro do que chamamos de Reino das Trevas. Minha função específica era atuar diretamente nos quartos de cristãos, interferindo em objetos pessoais para mantê-los presos em um ciclo de estagnação. Minha missão consistia em garantir que essas pessoas permanecessem aprisionadas na pobreza, nas doenças, nos relacionamentos fracassados e na paralisia espiritual. E posso afirmar, sem falsa modéstia, que me tornei extremamente eficiente no que fazia. Fui recrutada para a seita aos 15 anos de idade. Uma mulher que vendia alimentos perto da minha escola se aproximou de mim com um interesse em comum. Ela percebeu que eu era inteligente, mas enfrentava dificuldades nos estudos, apesar de me dedicar bastante. Então, me ofereceu ajuda, dizendo que conhecia alguém capaz de me fazer prosperar. O que ela omitiu foi o preço que eu pagaria por essa ajuda nos 20 anos seguintes. Aos 20 anos, já me destacava como uma das especialistas mais competentes da região em manipulação de ambientes domésticos. Eu conseguia entrar em qualquer residência no plano espiritual e identificar exatamente quais objetos deveriam ser alterados ou posicionados para bloquear o progresso de uma pessoa. Chamávamos isso de trancar o destino, e eu mesma bloqueei o futuro de centenas de cristãos sem que eles jamais suspeitassem do motivo pelo qual suas vidas não avançavam. No entanto, há algo que nunca revelei a ninguém até hoje. Durante todo o tempo em que atuei nessa função, havia 5 itens específicos que nós, bruxos, sempre mirávamos nos quartos das pessoas. 5 objetos comuns, presentes na maioria dos lares cristãos, mas que carregam um perigo espiritual invisível. Agora, depois de ter sido libertada pelo poder de Jesus Cristo, estou expondo cada um deles. Se você tem orado com fé, mas sente que sua vida não progride, se algo intangível parece impedir suas conquistas, se acorda exausto mesmo após horas de sono, se seus sonhos são perturbadores e difíceis de lembrar, ou se sente como se correntes invisíveis estivessem amarrando seu futuro, este alerta é para você. O problema pode não estar na sua oração. O problema pode estar no seu quarto. Permita-me contar a história de um homem chamado Irmão Kyodai, morador da cidade de Ondo. Ele era um cristão dedicado, participava de todos os cultos, reuniões de oração e vigílias. Jejuava regularmente, entregava seus dízimos e ofertas com fidelidade, decorava versículos bíblicos e liderava grupos de intercessão. Era o tipo de pessoa que os outros admiravam. No entanto, por 13 longos anos, absolutamente nada em sua vida avançou. Todos os negócios que iniciava fracassavam em poucos meses. Tentou vender mercadorias, mas não deu certo. Investiu no ramo de informática, e o empreendimento ruiu. Importou produtos da China, mas o container foi apreendido no porto. Em todas as entrevistas de emprego, era o candidato ideal, todos lhe diziam que a vaga era sua, mas, no último momento, recebiam uma ligação cancelando tudo. Seus relacionamentos amorosos terminavam em decepção, as mulheres se apaixonavam por ele, mas, de repente, sem explicação, se afastavam. Os médicos não encontravam nada de errado com sua saúde, mas ele vivia exausto, com dores inexplicáveis pelo corpo. Dormia 10 horas seguidas e acordava como se não tivesse descansado. Suas articulações doíam, sua mente ficava confusa, e nenhum remédio aliviava seus sintomas. O irmão Kyodai não sabia que uma bruxa que morava no mesmo terreno que ele havia lançado feitiços contra sua vida. E eu sei disso porque essa bruxa foi treinada pela mesma seita que me formou. Ela manipulou certos objetos no quarto dele para criar o que chamávamos de jaula espiritual. Por mais que ele orasse, por mais montanhas que declarasse derrubar, por mais jejuns que fizesse, não conseguia se libertar, pois a armadilha espiritual estava ligada a objetos físicos que ele usava ou mantinha ao seu lado todas as noites. A história do irmão Kyodai não é um caso isolado. Existem milhões de cristãos dormindo ao lado de itens que foram transformados em armas espirituais contra eles. Hoje, vou revelar exatamente quais são esses objetos e como neutralizá-los. O primeiro deles é o espelho. Sei que pode parecer estranho, afinal, o que um simples espelho poderia fazer? Deixe-me explicar. No mundo espiritual,
Os espelhos não são apenas superfícies refletoras ou objetos decorativos. Eles funcionam como portais entre o plano físico e o espiritual. Desde o início do nosso treinamento, aprendemos que espelhos colocados em quartos, especialmente aqueles posicionados de frente para a cama, são um dos pontos de entrada mais fáceis para monitoramento e ataques espirituais. Quando você mantém um espelho no quarto, principalmente se ele estiver voltado para onde você dorme, é como se estivesse instalando uma câmera de vigilância para o reino das trevas. Toda vez que você adormece, bruxos podem usar esse espelho para observá-lo. Eles conseguem ver seus sonhos, acompanhar suas orações, identificar seus pontos fracos e até perceber quando você está espiritualmente forte ou vulnerável. Sabem quando você está jejuando e quando quebra o jejum. E, no momento em que você está mais desprotegido, enviam ataques diretamente por esse portal. Na seita, tínhamos um ditado: dê-me um espelho, e eu lhe darei uma janela para a vida de qualquer pessoa. Era uma ferramenta poderosa em nossas operações. Vou contar o caso da irmã Funk, de Ikari. Ela era uma guerreira de oração, acordava à meia-noite para interceder, orava por 2 horas seguidas com fervor, decretava e declarava, profetizava e falava em línguas até o suor escorrer pelo rosto. No entanto, por 6 anos, sua vida permaneceu estagnada. Seu casamento estava em crise, o marido se tornou frio e distante, os filhos viviam doentes, um melhorava, outro adoecia. As finanças eram um caos, sempre que recebia dinheiro, algo acontecia para consumi-lo imediatamente. A irmã Funk tinha um grande espelho decorativo no quarto, com uma moldura dourada e elegante. Era um presente de casamento dado por sua sogra, e ela o mantinha ali havia 15 anos. O que ela não sabia era que sua sogra liderava uma seita de bruxaria que atuava dentro da própria família. Aquele espelho não era apenas um presente. Era uma instalação espiritual, um dispositivo de vigilância. Por meio dele, os membros da seita acompanhavam cada movimento da irmã Funk, observavam suas orações, monitoravam seu relacionamento com o marido e até vigiavam seu sono. Eu conhecia pessoalmente a bruxa que estava designada para atormentar a vida dela, pois nossas seitas colaboravam em certas épocas. Tínhamos reuniões onde compartilhávamos estratégias e comemorávamos nossas vitórias. Eles riam dela, dizendo: essa mulher ora por 2 horas todas as noites, e nós destruímos tudo que ela constrói em 2 minutos. O espelho torna nosso trabalho tão fácil que nem precisamos nos esforçar. Ela nos deu um lugar na primeira fila da vida dela. Um dia, um evangelista visitante chegou à igreja. Durante o culto, o Espírito Santo revelou a ele que alguém na congregação tinha um portal espiritual no quarto. Ele descreveu o espelho de moldura dourada e disse: vejo um espelho, e atrás dele há olhos observando. A irmã Funk sentiu como se uma lança tivesse atravessado seu coração. Ela soube, naquele instante, que era com ela. Ela sabia que o evangelista estava falando exatamente dela. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, a irmã Funk não hesitou, removeu o espelho. Não o guardou em outro cômodo, não o escondeu. Ela o destruiu por completo, quebrando o vidro e queimando a moldura enquanto orava e declarava sua libertação. As bruxas enviadas para monitorá-la ficaram furiosas. As notícias se espalham rápido no reino espiritual, e logo souberam o que havia acontecido. Alguém as alertou sobre o espelho. Nosso acesso foi cortado. Tentaram encontrar outra brecha, mas a irmã Funk já havia se fechado. Ela limpou toda a casa. Em 3 meses, seu marido recebeu uma promoção inesperada, passando de gerente em dificuldades a diretor regional. Em 6 meses, os problemas de saúde dos filhos desapareceram. As constantes visitas ao hospital cessaram em menos de 1 ano. Eles quitaram todas as dívidas e até compraram um terreno para construir uma nova casa. O espelho era a jaula. Uma vez removido, um destino foi desbloqueado. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mas como Deus pode direcionar seus passos se você deu ao inimigo uma janela de vigilância para o seu espaço mais íntimo? O quarto é onde você está mais vulnerável. É onde sonha. É onde a intimidade acontece. É onde descansa e se recupera. E quando há um espelho ali,
você convidou espíritos de monitoramento para testemunhar tudo. Se você tem algum espelho no seu quarto, peço que considere removê-lo hoje mesmo. Não amanhã, hoje. E se ele foi um presente de alguém cuja origem espiritual você desconhece, não basta apenas tirá-lo dali. Destrua-o por completo, para não transferir o problema para outra casa. Não o venda, passando a maldição adiante. Destrua-o. Agora, quero que você vá até os comentários e escreva estas palavras: eu removo todo o portal de espelho do meu quarto. Quando você escreve isso, não está apenas digitando palavras. Está fazendo uma declaração legal neste reino espiritual. Está notificando a todo espírito de monitoramento que o acesso deles está sendo encerrado. Não assista apenas a este vídeo e siga em frente, participe. Escreva nos comentários: eu removo todo o portal de espelho do meu quarto. Sua libertação começa com essa declaração. O segundo item de alerta são as fotografias. Este é um ponto que muitos cristãos nunca suspeitam. Você tem fotos no quarto de familiares, amigos antigos ou pessoas do seu passado. Acha que está apenas preservando memórias, honrando o passado. Mas, no reino espiritual, fotografias são pontos de conexão. Quando você mantém a imagem de alguém no seu quarto, criou um vínculo espiritual entre você e essa pessoa. Se ela pratica bruxaria, mesmo em segredo, pode usar essa foto para atacá-lo. Se lançou maldições contra você, essas maldições têm um canal direto através daquela imagem. E mesmo que a pessoa já tenha morrido, se partiu em trevas, sem Cristo, praticando idolatria ou feitiçaria, seu espírito pode continuar operando através daquela fotografia para mantê-lo preso ao que chamamos de coven. Fotografias são como âncoras, assim como uma âncora impede um barco de se afastar, a foto mantém uma conexão espiritual ativa. Enquanto a imagem estiver na casa de alguém, você pode alcançá-lo espiritualmente. Enquanto estiver na sua casa, eles podem alcançá-lo. Deixe-me contar sobre Mamãe Tolu, de Elisha. Ela era uma viúva de 72 anos, uma cristã dedicada que servia na igreja há mais de 4 décadas. Era uma das intercessoras mais respeitadas, os jovens a procuravam para aconselhamento, e pastores a convidavam para orar em eventos. Porém, nos últimos 15 anos de sua vida, não conseguia dormir em paz. Todas as noites tinha pesadelos. Todas as noites via parentes falecidos visitando-a. Às vezes, um homem de terno preto aparecia e tentava levá-la à força. Seus pais surgiam para acusá-la de abandonar as tradições familiares. Sua avó aparecia e falava palavras de condenação sobre ela. Toda manhã, acordava com marcas no corpo que não estavam lá quando foi dormir, arranhões nos braços, vergões nas pernas, às vezes até marcas de mordida nos ombros. Mamãe Tolu tinha fotografias espalhadas por todo o quarto. Imagens do falecido marido, dos pais, de parentes que haviam partido décadas antes. Achava que estava honrando a memória deles, que manter suas imagens por perto era sinal de amor e respeito. Mas o que não sabia era que a maioria daqueles familiares havia praticado idolatria e feitiçaria antes de morrer. E, através daquelas fotos, os espíritos ainda tinham acesso ao quarto dela todas as noites. Quando eu operava nas trevas, ensinávamos especificamente as bruxas mais jovens a usar fotografias de família como âncoras. Podíamos lançar uma maldição sobre alguém, enquanto a foto da pessoa estivesse na casa deles, a maldição permaneceria ativa. Mesmo após a morte física, a maldição continuava, porque a fotografia servia como ponto de ancoragem para o espírito. A morte não encerra a bruxaria. Apenas muda o local de onde o bruxo opera. A libertação de Mamãe Tolu veio através de um profeta visitante. Em visão, ele viu que o quarto dela estava lotado de espíritos. Vejo um cômodo pequeno, e conto 12 espíritos ali. Eles estão conectados a imagens nas paredes, disse ele. Ordenou que ela removesse todas as fotografias do quarto, que as levasse para fora, orasse sobre elas e as queimasse por completo. Ela resistiu a princípio. São minhas memórias, argumentou. São as únicas fotos que tenho dos meus pais. Não posso simplesmente queimá-las. O profeta então lhe disse algo que mudou tudo. Mamãe, seus pais ou estão com Jesus no céu ou estão no inferno.
De qualquer forma, não precisam que você guarde fotos deles. E se essas imagens estão sendo usadas contra você, não está honrando a memória deles. Está honrando os espíritos que usam suas imagens para atormentá-la. Mamãe Tolu arrancou as fotografias das paredes. Reuniu todas, mais de 34 imagens, e as queimou enquanto orava e declarava sua liberdade. Naquela mesma noite, dormiu em paz pela primeira vez em 15 anos. Os arranhões pararam. Os pesadelos cessaram. Os parentes mortos nunca mais apareceram. Ela estava livre. Preciso ser honesto com você. Toda vez que compartilho histórias como a de Mamãe Tolu, algo em mim se contorce, um misto de arrependimento e dor. Porque eu fui um dos que ensinavam as pessoas a usar fotografias como âncoras espirituais. Lancei maldições sobre imagens de cristãos adormecidos para atacá-los em sonhos. Ensinei bruxas mais jovens a operar através de fotos de família. E agora vejo o estrago que causei. Quero desfazer cada pedaço disso. Por isso, quero falar sobre algo chamado Protocolo dos 20 Desfazimentos. É um sistema completo para identificar e destruir as 7 principais estratégias que eram mais usadas contra cristãos quando eu operava nas trevas. Mudando. Eles estão servindo ao Senhor com sinceridade, mas algo invisível está travando suas bênçãos. E essa pessoa pode ser alguém que você ama, seu cônjuge, seu pastor, sua irmã na fé. Não guarde essa verdade só para você. Clique no botão de compartilhar agora mesmo. Porque o inimigo não espera. Ele já está agindo. E se você não agir, quem vai? O quarto item do protocolo dos 20 desfazimentos é algo que quase todo cristão tem em casa, mas poucos reconhecem o perigo: espelhos. Sim, espelhos. Não estou falando de vaidade ou superstição. Estou falando de guerra espiritual. No reino das trevas, espelhos não são apenas objetos de reflexão física. Eles são portais. Eles são pontos de monitoramento. Eles são altares silenciosos que operam 24 horas por dia. Quando eu estava nas trevas, ensinávamos bruxas a consagrar espelhos em rituais específicos. Um espelho consagrado não reflete apenas a imagem. Ele reflete a alma. Ele captura energia. Ele registra padrões espirituais. E, mais importante, ele pode ser programado para transmitir informações. Se você tem um espelho no seu quarto, especialmente um espelho grande ou um espelho de corpo inteiro, e esse espelho foi comprado em um lugar de origem duvidosa, como uma loja de artigos esotéricos, um mercado de usados ou até mesmo uma herança de família, ele pode estar servindo como um ponto de ancoragem para espíritos de monitoramento. Lembra-se da história de Irmã Amina? Ela era uma mulher de oração, líder de intercessão em sua igreja. Durante anos, ela lutou contra insônia, pesadelos e uma sensação constante de opressão. Ela jejuava, orava, lia a palavra, mas nada mudava. Até que um dia, durante uma ministração, o profeta olhou para ela e disse: "Veja um espelho no seu quarto. Veja uma mulher velha de branco, de pé atrás de você, toda vez que você se olha nele. Esse espelho não é seu. Ele foi deixado para você. E ele está te observando." Irmã Amina ficou chocada. Ela contou que, anos antes, uma tia distante havia lhe dado um espelho antigo como presente. A tia havia falecido logo depois, e Amina, por respeito, colocou o espelho no seu quarto. O que ela não sabia era que a tia praticava feitiçaria e que o espelho havia sido consagrado em um ritual para proteger a família, mas, na verdade, era um dispositivo de vigilância espiritual. Toda vez que Amina se olhava nele, espíritos registravam seus movimentos, suas palavras, até mesmo seus pensamentos. E usavam essas informações para planejar ataques. Quando ela removeu o espelho, quebrou-o e queimou os cacos em nome de Jesus, a opressão cessou. Os pesadelos pararam. Ela finalmente conseguiu dormir em paz. E, meses depois, recebeu uma promoção no trabalho que estava esperando havia anos. Mas espelhos não são perigosos apenas por sua origem. A própria posição deles pode ser um problema. Espelhos virados para a cama, por exemplo, são armadilhas comuns.
Eles permitem que espíritos observem seus padrões de sono, seus momentos de vulnerabilidade, até mesmo suas intimidades. Se você acorda cansado, como se não tivesse dormido, ou se sente uma presença no quarto, verifique seus espelhos. Cubra-os com um pano durante a noite. Ou, melhor ainda, remova-os do quarto completamente. E não são apenas espelhos grandes. Até mesmo espelhos pequenos, como os de maquiagem ou os de bolso, podem ser perigosos se foram manipulados. Se você recebeu um espelho de presente de alguém com histórico espiritual questionável, ou se o comprou em um lugar onde sentiu uma energia estranha, considere se livrar dele. Não precisa quebrá-lo, embora, em casos extremos, isso seja necessário. Você pode orar sobre ele, declarar a libertação em nome de Jesus e depois descartá-lo de forma segura. Escreva nos comentários: eu quebro todo o poder de espelhos consagrados contra mim, em nome de Jesus. Faça essa declaração agora. E se você tem espelhos no quarto, especialmente aqueles que não sabe de onde vieram, remova-os hoje mesmo. Não espere até amanhã. O inimigo não espera. O quinto item é algo que muitos cristãos carregam sem perceber: roupas de segunda mão. Sim, aquelas peças que você comprou em brechós, mercados de usados ou até mesmo ganhou de alguém. Roupas não são apenas tecido. Elas absorvem energia. Elas carregam memórias espirituais. E, no reino das trevas, elas podem ser usadas como veículos de transferência de maldições, espíritos familiares ou até mesmo doenças. Quando eu operava nas trevas, ensinávamos bruxas a carregar roupas com propósitos específicos. Uma blusa podia ser consagrada para atrair pobreza. Um casaco podia ser programado para bloquear relacionamentos. Um vestido podia ser usado para transferir espíritos de enfermidade. E quando essas roupas eram doadas ou vendidas, a maldição ia junto. A pessoa que as usasse começava a experimentar os mesmos problemas que o dono anterior tinha, ou pior. Lembra-se do irmão Samuel? Ele era um jovem cheio de sonhos, recém-casado, começando um negócio. Mas, de repente, tudo começou a dar errado. Seu casamento entrou em crise, seu negócio faliu, e ele começou a ter dores de cabeça constantes. Ele jejuava, orava, buscava conselho pastoral, mas nada mudava. Até que um dia, durante uma ministração, o profeta disse: "Vejo uma camisa. Uma camisa azul que você comprou em um mercado. Essa camisa não é sua. Ela carrega uma maldição de fracasso. E toda vez que você a usa, a maldição se renova." Samuel lembrou-se imediatamente. Meses antes, ele havia comprado algumas roupas em um brechó para economizar. Entre elas, uma camisa azul que ele gostava muito. O que ele não sabia era que o dono anterior daquela camisa havia sido um homem amaldiçoado por dívidas e traição. E a maldição estava literalmente costurada naquela peça. Quando Samuel queimou a camisa em nome de Jesus, as dores de cabeça cessaram. Seu casamento começou a se restaurar. E, meses depois, seu negócio deu uma reviravolta. Hoje, ele é um empresário próspero e usa apenas roupas novas, ou roupas de pessoas cuja vida espiritual ele conhece bem. Se você tem roupas de segunda mão em seu guarda-roupa, especialmente aquelas que comprou em lugares desconhecidos ou ganhou de pessoas que não têm compromisso com Deus, considere se livrar delas. Não precisa jogá-las fora, você pode orar sobre elas, declarar a libertação e depois doá-las para alguém que não seja cristão, para que a maldição não volte. Mas se a peça tem uma história suspeita, o melhor é destruí-la. Escreva nos comentários: eu quebro toda a maldição transferida através de roupas, em nome de Jesus. Faça essa declaração agora. E revise seu guarda-roupa hoje mesmo. Não deixe que uma peça de roupa seja o motivo pelo qual suas bênçãos estão sendo bloqueadas. Antes de avançarmos para o sexto item, quero fazer uma pergunta. Você já sentiu que algo estava fora do lugar em sua vida, mas não conseguia identificar o que? Talvez fosse um objeto. Talvez fosse uma peça de roupa. Talvez fosse um espelho. O inimigo opera nas sombras, mas a luz de Cristo expõe tudo. Se o que você ouviu até agora fez sentido, não ignore. Haja. Porque a libertação não é apenas uma questão de oração, é também uma questão de obediência.
E obediência começa com a remoção do que não pertence ao reino de Deus. Estava mudando. Elas clamam a Deus, mas sentem que os céus estão fechados como bronze. Você pode ser a pessoa que trará essa revelação a elas. Compartilhe agora. Não espere até terminar de ouvir. Compartilhe agora, enquanto o Espírito está agindo. O quarto item que traz maldição são objetos de relacionamentos passados. Este é uma das fontes mais comuns de estagnação espiritual, especialmente para solteiros que se perguntam por que não conseguem encontrar um cônjuge de qualidade. E para casados que não entendem por que seus matrimônios estão sob ataque constante. Quando você guarda em seu quarto itens de relacionamentos anteriores, criou o que chamamos de âncora de alma atada. Todo relacionamento romântico gera um vínculo espiritual. A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Quando a intimidade com alguém, não é apenas o corpo que se une, é a alma. E quando esse relacionamento termina, se o vínculo não for devidamente quebrado, ele permanece ativo. É como uma linha telefônica que nunca foi desligada. E se você mantém objetos físicos daquele relacionamento em seu quarto, esses itens servem como âncoras, mantendo o vínculo ativo e a linha aberta. Deixe-me contar sobre o pastor Emanuel, de Acuri. Sim, meu próprio irmão. Ele era um jovem pastor, 34 anos, bonito, cheio de unção, com uma igreja em crescimento. Profecias grandiosas foram declaradas sobre ele. Pastores mais experientes o admiravam. Ele estava destinado a grandes coisas, mas não conseguia manter um relacionamento por mais de alguns meses. Toda mulher com quem ele se envolvia seriamente mudava de repente. No início, tudo era perfeito. A mulher o amava, apoiava seu ministério, falava sobre um futuro juntos. E então, sem aviso, ela se transformava. Tornava-se hostil, o acusava de coisas que ele não havia feito, ficava fria, terminava o relacionamento sem motivo aparente. Às vezes, ela o deixava por outro homem, obviamente inferior em todos os aspectos. Por 8 anos, esse padrão se repetiu com todas as mulheres que ele tentou desposar. O pastor Emanuel guardava uma caixa em seu guarda-roupa. Dentro dela, havia cartas de sua primeira namorada, a garota com quem ele namorou na universidade, aquela que ele pensou que iria se casar. Fotografias dos momentos que viveram juntos. Um colar que ela lhe dera. Uma rosa seca de seu primeiro aniversário. Cartas que ela havia escrito. Ele mantinha esses objetos não porque ainda a amasse, mas porque eram memórias bonitas de sua juventude. Era nostalgia. Era sentimentalismo. Ele não sabia que, depois que o relacionamento terminou, sua ex-namorada havia procurado uma feiticeira para lançar uma maldição sobre ele. Ela estava furiosa por ele ter seguido em frente. Amargurada porque ele prosperava enquanto ela enfrentava dificuldades. Ela havia declarado: se eu não posso tê-lo, ninguém mais terá. Por 8 anos, todo o relacionamento que ele iniciava era sabotado por aquela maldição. E o canal para essa maldição estava naquela caixa, em seu próprio guarda-roupa, em seu próprio quarto. Todas as noites, enquanto ele dormia, a maldição permanecia ativa, o vínculo espiritual se fortalecia, e seu destino matrimonial era bloqueado. Sua libertação veio quando sua irmã mais nova, que tinha o dom de sonhos, teve uma visão. No sonho, ela viu o irmão acorrentado, e as correntes estavam ligadas a uma caixa em seu quarto. Ela viu o rosto de uma mulher na caixa, rindo. Contou a ele sobre o sonho. A princípio, ele o ignorou. Disse: não estou acorrentado, sou o homem de Deus. Mas então o Espírito Santo o lembrou daquela caixa. Ele não a abria há anos. Quase havia esquecido que ela existia. O pastor Emanuel tirou a caixa, levou-a para um terreno de oração fora da cidade e queimou tudo o que havia dentro, declarando liberdade de todo vínculo espiritual e toda maldição ligada ao seu passado. E isso aconteceu em março. Em agosto daquele mesmo ano, apenas 5 meses depois, ele conheceu sua esposa em uma conferência de ministros. Casaram-se no ano seguinte e hoje têm 3 filhos. A caixa era a âncora. Seu conteúdo, as correntes. Uma vez destruídos, seu destino matrimonial foi desbloqueado.
Não é à toa que Jesus disse em Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O pastor Emanuel precisou se desligar de objetos físicos antes que o céu pudesse liberar sua vitória. Se você tem qualquer coisa em seu quarto de um relacionamento passado, fotos, presentes, roupas, qualquer coisa, quero que reflita seriamente sobre isso. Aquele relacionamento terminou por um motivo. Guardar esses itens é como manter uma porta aberta para uma casa onde você não mora mais. Você não sabe quem está entrando por essa porta para atacá-lo. Não sabe quais operações espirituais ainda estão ligadas a esses objetos. Se você já teve vários relacionamentos que terminaram mal, se não consegue encontrar a pessoa certa apesar de orar com fé, se seu casamento está sob ataque constante e inexplicável, revise seu quarto em busca de itens do seu passado. Essa maldição pode ser a razão pela qual sua vitória ainda não chegou. Escreva nos comentários: eu queimo toda a maldição dos meus relacionamentos passados. Faça essa declaração, tome uma atitude hoje à noite e veja sua situação começar a mudar. O quinto e último item que traz maldição são presentes de pessoas que lhe fizeram mal. Este é o mais sutil de todos. Porque, às vezes, as pessoas que nos dão presentes são as mesmas que desejam nosso mal. E quando você recebe um presente de alguém com más intenções, não está recebendo apenas um objeto físico. Está recebendo uma instalação espiritual. No reino das trevas, isso é chamado de estratégia do presente. Era um dos métodos mais eficazes porque exigia que a vítima cooperasse com sua própria escravidão. Quando alguém queria lançar uma operação espiritual contra outra pessoa, mas não conseguia acesso direto a ela, ou quando a pessoa era muito cuidadosa ou protegida, dava-lhe um presente. O presente podia ser bonito. Podia ser caro. Podia parecer um gesto de amor e bondade, mas, anexado a ele, havia uma maldição, um espírito de monitoramento ou uma operação para bloquear o destino. O receptor levava o presente para casa, agradecia pela generosidade, colocava-o no quarto porque era bonito e queria vê-lo todos os dias. Mantinha-o porque não queria parecer ingrato. E todas as noites, aquele objeto transmitia sua localização para o reino espiritual. Todas as noites, reforçava a operação que havia sido anexada a ele. O presente era um cavalo de Troia, bonito por fora, mortal por dentro. Deixe-me contar sobre a irmã Biodun, de Ogbomoso. Ela era professora, uma mulher bondosa, uma cristã dedicada. Não havia maldade nela. Não havia egoísmo. Mas, por 9 anos, foi assolada por um azar inexplicável. Tudo o que tocava parecia dar errado. Se tentava economizar dinheiro, uma emergência surgia e consumia tudo, o telhado vazava, o carro quebrava, um parente precisava de tratamento médico urgente. Se tentava abrir um negócio paralelo, ele desmoronava em semanas. Tentou vender perfumes, mas ninguém comprava. Tentou vender roupas, mas as peças encalhavam. Tentou investir em um pequeno comércio, mas os fornecedores sumiam ou os clientes desapareciam. Sua vida financeira era um ciclo interminável de frustração. Ela orava, jejuava, lia a Bíblia, ia à igreja, pagava o dízimo, mas nada mudava. Até que, um dia, uma amiga da igreja, que tinha o dom de discernimento, foi visitá-la. Enquanto conversavam na sala, a amiga olhou para uma bela escultura de madeira sobre a estante e disse: Irmã Biodun, quem lhe deu isso? Ela respondeu: Foi minha prima, há alguns anos. Ela viajou para o exterior e trouxe de presente. É tão bonita, não é? A amiga franziu a testa e disse: Essa escultura não é apenas bonita. Ela está carregada de algo ruim. Você precisa se livrar dela. A irmã Biodun ficou chocada. Sua prima sempre fora gentil, sempre a ajudara. Como poderia ter mais intenções? Mas a amiga insistiu: ore sobre isso. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar a verdade. Naquela noite, a irmã Biodun teve um sonho. No sonho, ela via a escultura se transformando em uma serpente, enrolando-se em seu braço e sugando sua força. Acordou assustada e, pela primeira vez, sentiu medo daquele objeto. No dia seguinte, ela pegou a escultura, levou-a para fora de casa e a quebrou em pedaços.
Depois, queimou os restos em um terreno baldio, declarando liberdade de toda maldição, de todo espírito de pobreza e de toda operação de bloqueio financeiro. Dentro de um mês, as coisas começaram a mudar. Uma antiga dívida foi paga inesperadamente. Uma oportunidade de negócio surgiu e prosperou. Seu carro, que vivia dando problemas, parou de quebrar. Seus alunos começaram a apresentar melhores resultados, e ela recebeu um aumento na escola. Aquela escultura não era apenas um presente. Era um dispositivo espiritual. Sua prima, sem que ela soubesse, havia sido influenciada por forças malignas, e ao dar-lhe o presente, transferiu uma maldição de escassez e fracasso. A irmã Biodon não tinha ideia de que, ao manter aquele objeto em casa, estava permitindo que uma operação espiritual se alimentasse de sua vida. Quando ela o destruiu, a maldição foi quebrada. Se você tem em sua casa presentes de pessoas que já lhe fizeram mal, ou mesmo de pessoas que você não sabe se têm boas intenções, examine-os com cuidado. Não importa quão bonitos ou valiosos sejam. Não importa se você se sente grato ou não quer magoar quem lhe deu. Se há algo em seu quarto, em sua sala, em qualquer lugar da sua casa que veio de alguém com quem você teve conflitos, ou de alguém que você não conhece bem, ore sobre isso. Peça ao Espírito Santo para revelar se há algo oculto naquele objeto. A Bíblia diz em Deuteronômio 7:26, não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. O que isso significa? Que não devemos trazer para dentro de nossas casas nada que seja amaldiçoado ou contaminado. E, muitas vezes, não sabemos a origem espiritual dos objetos que recebemos. Se você identificou algo assim em sua casa, não hesite. Não espere. Pegue o objeto, leve-o para fora, destrua-o e declare sua liberdade. Queime-o, se for possível. Se não puder queimar, jogue-o fora em um lugar onde ninguém mais o encontre. E ore, declarando que toda maldição é quebrada, que todo vínculo espiritual é cortado e que sua vida está livre para prosperar. Lembre-se, a libertação não é apenas uma questão de fé. É uma questão de ação. Deus já providenciou a vitória, mas cabe a nós remover os obstáculos que impedem que ela se manifeste. Não permita que um objeto, por mais sentimental ou valioso que seja, roube sua paz, seu casamento, sua prosperidade ou seu destino. Haja hoje. E veja a mão de Deus transformar sua vida. Que você tem me dado discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo. Hoje, eu declaro que minha casa, meu quarto e minha vida não são mais um campo de batalha para o reino das trevas. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição, todo pacto, toda aliança espiritual feita contra mim através de objetos, presentes ou memórias. Pai, eu renuncio a toda influência maligna que entrou em minha vida por meio de espelhos, fotografias, joias, lembranças de relacionamentos passados ou presentes de pessoas que me desejaram mal. Eu rejeito toda energia negativa, toda manipulação espiritual e toda programação demoníaca que esses itens possam ter carregado. Eu os declaro nulos, sem efeito e sem poder sobre mim, minha família e meu futuro. Senhor, eu peço que o sangue de Jesus cubra cada objeto que já serviu como porta de entrada para o inimigo. Que a sua luz penetre em cada canto escuro, em cada memória contaminada, em cada vínculo espiritual que ainda possa estar ativo. Eu declaro que, a partir de hoje, meu quarto é um lugar de descanso, de paz e de bênção. Que os anjos de Deus montem guarda ao redor da minha cama, que meus sonhos sejam protegidos e que meu sono seja restaurador. Eu clamo por restituição, Senhor. Restituição de tudo que o inimigo roubou: tempo, oportunidades, saúde, prosperidade, relacionamentos e alegria. Eu peço que o Senhor restaure os anos que foram devorados, as promessas que foram adiadas e os sonhos que foram sabotados. Que a sua justiça prevaleça em minha vida e que tudo que foi plantado em maldição seja arrancado pela raiz. Agora, eu me posiciono em autoridade. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de pobreza, doença, solidão, fracasso e opressão saia da minha vida. Eu ordeno que toda cadeia espiritual seja quebrada, que toda porta aberta seja fechada e que todo território que o inimigo ocupou seja retomado pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que sou livre,
que minha mente é renovada e que meu futuro está seguro nas mãos de Deus. Pai, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para manter minha casa limpa espiritualmente. Que eu não traga para dentro dela nada que possa contaminá-la novamente. Que eu tenha discernimento para reconhecer as intenções das pessoas ao meu redor e para rejeitar qualquer presente ou objeto que carregue uma carga negativa. Que minha vida seja um reflexo da sua glória, da sua paz e da sua provisão. Eu agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor já ouviu esta oração. Eu agradeço porque sei que a vitória já é minha. Eu agradeço porque, a partir de hoje, minha vida nunca mais será a mesma. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Agradeço por me amar o suficiente para revelar a verdade sobre o meu quarto. Neste momento, eu renuncio a cada objeto oculto que está nele. Renuncio a tudo aquilo que foi transformado em arma contra mim. Renuncio a cada espelho que serviu como portal de vigilância espiritual. Ordeno, em nome de Jesus, que todos os portais dos espelhos sejam selados pelo seu sangue. Que nenhum olho maligno torne a me observar através deles. Renuncio a cada fotografia que foi usada como ponto de ancoragem para ataques espirituais. Quebro o poder de toda imagem que foi manipulada contra mim e declaro que nenhuma delas servirá mais como conexão para meus inimigos. Renuncio a cada peça de joia que carrega maldições ou ordens espirituais. Quebro o poder de cada anel, colar, pulseira ou brinco que foi programado para interferir no meu destino. Declaro que nenhuma pedra ou metal terá domínio sobre a minha vida. Renuncio a todos os itens de relacionamentos passados. Quebro todos os laços de alma que foram ancorados por objetos físicos e declaro que o meu passado não me prende mais. Afirmo que todo vínculo anterior foi redimido pela vida verdadeira em Cristo. Renuncio a cada presente dado por pessoas com intenções duvidosas. Quebro o poder de todo objeto que foi entregue para me monitorar ou bloquear o meu destino. Declaro que nenhum presente será usado como arma contra mim. Ordeno que todo espírito que se utilizou desses objetos saia do meu quarto agora. Todo espírito de vigilância, vá embora. Todo espírito de ataque, vá embora. Todo espírito que trava destinos, vá embora. Vocês não têm mais direito legal de permanecer aqui, pois estou removendo as suas bases. Pai, peço que envie os teus anjos para vigiar o meu quarto. Peço que transforme o meu lugar de descanso em solo sagrado. Peço que restaures cada ano, cada oportunidade e cada bênção que me foi roubada enquanto eu dormia ao lado de objetos contaminados. Declaro, a partir de hoje, que o meu quarto é um santuário. Um lugar de descanso, de encontro com o divino. Nenhuma arma formada contra mim prosperará aqui. Eu cubro esta oração com o sangue de Jesus. Eu cubro o meu quarto com o sangue de Jesus. Eu cubro o meu sono com o sangue de Jesus. Eu cubro os meus sonhos com o sangue de Jesus. Eu cubro o meu destino com o sangue de Jesus. Está feito. Está consumado. Eu sou livre. Em nome poderoso de Jesus, amém. Se você orou comigo, algo mudou no mundo espiritual. O seu quarto não é mais o mesmo. As estratégias que operavam ali foram interrompidas. Os espíritos que o observavam enquanto dormia foram expulsos. Agora, é preciso agir no plano físico para completar o que foi iniciado no espírito. Para os espelhos, se houver algum no seu quarto, especialmente aqueles voltados para a cama, remova-os ainda hoje. Se for absolutamente necessário mantê-lo, cubra-o com um pano grosso ao dormir, mas o ideal é retirá-lo por completo. Sua vaidade pode esperar até o amanhecer. Em relação às fotografias, examine cada uma que estiver no seu quarto. Remova qualquer imagem de pessoas cujo passado espiritual você desconheça. Retire também fotografias de parentes falecidos, a menos que tenha certeza de que morreram em Cristo. Guarde-as fora do quarto, se desejar preservá-las, ou digitalize-as e destrua as cópias físicas. Quanto às joias, analise cada peça que guarda no quarto. Se não souber sua origem exata, considere destruí-la. Se veio de um relacionamento que terminou mal, não a venda nem a dê a ninguém. Destrua-a para que ninguém herde as suas cargas espirituais. Sobre os itens de relacionamentos passados, reúna tudo que o conecta a antigos parceiros, fotografias, presentes, roupas.
Leve-os para fora do quarto ainda hoje. Queime-os, se possível, e destrua-os por completo, declarando a sua liberdade de todo vínculo negativo. Por fim, reflita sobre os presentes recebidos. Se alguém que demonstrou hostilidade ou inveja lhe deu algo que você mantém no quarto, remova-o imediatamente. Não guarde armas no seu próprio lugar de descanso. Esses 5 passos são simples, mas poderosos. Quando você age no plano físico, consolida o que foi conquistado no espiritual. Agora, faça uma última declaração nos comentários: meu quarto está selado pelo sangue de Jesus. Escreva essas palavras e confirme o que Deus realizou hoje. Que a sua declaração seja um testemunho de que você agiu. Antes de encerrar, quero lembrá-lo de uma verdade: você não está sozinho. Milhões de crentes ao redor do mundo estão assistindo a este mesmo vídeo, orando as mesmas orações e tomando as mesmas atitudes. Somos um movimento, um exército. Somos a igreja despertando para as estratégias das trevas e aprendendo a combatê-las. Compartilhe este vídeo com todos que puder. Com sua família, seus amigos, seu grupo de oração. Porque alguém, em algum lugar, está dormindo em um quarto cheio de objetos ocultos e se pergunta por que suas orações não são respondidas. Você pode ser a resposta para as orações dessa pessoa ao compartilhar esta revelação. Meu nome é Yamize Bacari. Por 21 anos, coloquei objetos ocultos nos quartos de pessoas inocentes. Travei destinos, bloqueei orações, destruí casamentos, impus esterilidade e criei pobreza. Agora, pelo resto da minha vida, exporei cada estratégia que usei e ajudarei os crentes a se libertarem de toda a cilada. O seu quarto foi feito para ser um santuário. Um lugar onde Deus visita você em sonhos. Um espaço de descanso e restauração. Um ambiente onde o seu destino é protegido. Hoje, tome-o de volta. Que Deus o abençoe. Permaneça livre. Lembre-se, estamos quebrando as correntes das trevas, uma revelação de cada vez.